Extraordinário dia, minha amora, meu amor, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho. Então, conforme eu prometi, eu vou contar um pouquinho a minha história aqui e talvez eu misture os tempos, tá? Porque eu fiz até aqui uma apresentação para o pessoal lá da FAS e eu até vou seguir ela para eu fazer essa linha do tempo, tá? Então, nós estamos agora em setembro de 2025. Em março deste ano, né, de 2025, eu fiz todos os meus exames de rotina, como eu venho fazendo há mais de 10 anos, tá? Seguindo com frequência, anualmente, fazendo todos os exames. E esses exames incluem, né, o citológico, que é o Papa Nicolau, como o mais conhecido como Papa Nicolau, e os exames de imagens, que são ultrassom, tá? Ultrassom de seio, de mamas, ultrassom de abdômen, ultrassom da parte íntima, né? Vamos dizer assim, da parte de útero, ovários e toda essa região. Então, faço a transvaginal, que é um ultrassom interno, tá? E a mamografia. Há 10 anos eu faço mamografia, porque quando eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero e por todo o meu histórico familiar, o médico começou a pedir a mamografia. Então, desde então, eu vou fazendo isso anualmente, tá? O câncer no colo do útero também foi muito simples, né? Tive o diagnóstico, fiz o tratamento, estou 100% curada. Este ano, em março, fui repetir todos esses exames. E na mamografia, saiu uma manchinha lá. Eis que então começa a saga. Neste mesmo período, meu pai vinha adoecendo, né? Meu pai estava muito mal. Ele, desde dezembro, gripe, resfriado, sudorese, ia no médico, mas nenhum médico fazia nenhum exame específico, acabava medicando como uma gripe, um resfriado. Uma hora era por causa da vacina, outra hora era porque o tempo mudou, mas nenhum diagnóstico preciso, e nisso ele foi ficando com linfomegalia. Os linfonodos foram inchando. E isso começou a causar um desconforto no meu pai. Isso nesse processo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá? E ele foi fazendo os exames, tanto que ele sabia que era uma linfomegalia, né? Os linfonodos gigantes, inchados, por causa de uma tomografia que ele realizou. E neste processo dele fazendo os exames dele, tentando ver, ele tendo febre todas as noites, sudorese, e eu vendo o mal-estar dele, vendo ele não estar bem, né, de saúde, eu estava fazendo os meus exames, mas a preocupação maior era com meu pai, tá? Meu pai não tem convênio, ele hoje é paciente do SUS mesmo, né? Sempre foi, hoje, sempre. E eu já não estava preocupada comigo porque eu tenho convênio. E então eu sabia que todos os meus exames saíam muito rápido, né? Meu pai, ele faz tratamento para câncer de pele no Hospital Erasto, ele foi várias vezes no Erasto, foi encaminhado para outra especialidade e mesmo assim não chamavam ele para entender o que ele tinha. E nesse período eu fazendo os meus exames. Então em março eu acabei fazendo a minha mamografia, deu essa alteração, repeti uma vez, repetia
a segunda vez, repetição, né? Então foram 3 vezes fazendo o exame de mamografia, para então sair ali no laudo que era necessário uma biópsia. Saiu no laudo da mamografia. Eu imediatamente marquei consulta com um mastologista e consultei com o mastologista e foi confirmado, né? Ele pediu a biópsia guiada por mamografia e saiu o resultado, o diagnóstico lá positivo para carcinoma in situ. Eu, a princípio, não assimilei, né? Porque eu estava correndo com meu pai. Meu pai estava cada dia piorando. Tanto que quando eu deixei ele internado, foi um aperto no meu coração, porque eu deixei ele internado no Angelina Caron, numa noite fria, e onde eu falei para a médica assim: hoje eu não volto com ele, porque eu não sei o que ele tem, vocês não fazem exames específicos, e assim, eu não vou voltar com ele para casa. Ele tava ruim. E no SUS, a gente sabe que não tem um quarto quentinho. E naquilo eu já tinha feito a minha biópsia, porque tudo isso e eu ainda andando. E não estava então assimilando o que eu estava passando. Mas quando saiu o resultado, a primeira consulta não foi nem com o mastro, foi com um ginecologista, o que eu venho acompanhando, e levei o laudo fechado para ele, porque eu tinha certeza que não ia dar nada. Pensei, é só um cisto, apesar de que eu não sentia nada. Então não era um cisto, né? Então quando ele abriu o laudo, que eu passei pegar, fui até o local onde eu fiz o exame, passei pegar o laudo e levei direto para o ginecologista fechadinho, porque eu tinha consulta com o ginecologista. E o mastologista que solicitou isso era só na semana seguinte. Então eu já aproveitei. Peguei, levei, e que susto, né, que ele levou. Porque eu, desse meu jeito, cheguei lá e falei assim: doutor, já passei pelo mastro, já fiz a biópsia e aqui tá o resultado e com certeza negativo. Mas no que ele abriu, ele olhou para mim e falou: Elizabeth, eu não tenho uma boa notícia para você. Não é negativo. Aqui está carcinoma positivo. Carcinoma é câncer, né? E eu falei: sério? E ele, sim, ele falou: eu também não tô acreditando. Eu falei: nossa, mas não sinto nada dele. Assim, aqui aparece, né, que é um carcinoma in situ, ductal in situ. Vamos pedir os exames e te encaminho para o mastro. Eu falei: não, eu já estou, né, fazendo, eu já passei pelo mastro, vou seguir com ele e vou então ver o que ele orienta. Então nisso eu comecei a correr atrás de outros exames, que o mastro, daí fui no no mastologista, né, que era na semana seguinte, ele confirmou, aí ele falou de todas as possibilidades. A primeira, o primeiro processo desse tratamento era a cirurgia. E me passou todas as possibilidades cirúrgicas, como que ia ser, como o pós, o tratamento, o que dependia do quê. E nisso eu fui indo fazendo todos os exames que ele pedia e acabei não aceitando o fato de ficar sem um seio, né? Porque eu passei 10 anos da minha vida trabalhando num hospital oncológico, vi de tudo. Você perdeu o cabelo por uma quimioterapia, o cabelo cresce. Eu já perdi várias vezes o cabelo cresce e a gente trata. É a única coisa que cresce, cabelo e unha. Pele também.
mas é por flacidez, diferente, né? Mas um membro, né, um pedaço do teu corpo não cresce. Então, tirar um seio e ficar sem, aquilo para mim não era uma possibilidade. Dentro do que ele me explicou, a mastectomia total seria uma possibilidade, porém eu sou nova, né? Tô com 41 anos. E ele até falou assim, mas hoje existe sutiã e tal, porque ele é mastologista, ele não é cirurgião plástico, e ele deixou claro, eu não coloco silicone. E explicou como é que poderia também fazer uma mastectomia conservadora, tirar um pedacinho só e seguir com o tratamento disponível ali de acordo com a minha imunofenotipagem, a imunohistoquímica do câncer. Nisso a gente foi conversando, fui trocando e a possibilidade de ficar sem seio não passava. Eu fiquei na minha cabeça, eu coloquei que não, sem seio eu não vou ficar. Não sei como que a gente vai fazer, se eu vou conseguir um cirurgião que entre em acordo com um mastologista, né? E graças a Deus consegui, né? A doutora Giovana ali, cirurgiã plástica, conversei com ela e falei para ela, quero fazer igual a Angelina Jolie. Porque eu comentei isso com ele, que eu queria fazer igual a Angelina Jolie. Igual vocês chegam aqui para mim, pedindo a boca da Angelina Jolie, né? A gente não sabe que cada um é cada um e não é possível essa fazer como, né? Igual. Mas existe sim as possibilidades. Então, eu entendia que eu era uma paciente oncológica e não estética. Então, que eu não ia fazer uma retirada da glândula mamária por estética, eu entendia isso. E a cirurgiã foi muito, assim, acessível, me explicou tudo e falou assim, vamos fazer, não igual, mas a técnica é muito parecida, é fazer uma mastectomia dos dois seios e já implantar o silicone por baixo do músculo. E graças a Deus, fiz a mastectomia dos dois seios daí e implantei o silicone no mesmo momento. Logo depois da recuperação, 30 dias depois, eu comecei com a radioterapia. A radioterapia foi um sucesso, foram 3 semanas de rádio, indo todos os dias para a radioterapia, né? Durante essas 3 semanas foi muito tranquilo a rádio, é um processo rápido. Ali a rádio em si é 5 minutos, gente, não é muito. É você deitar, é como se fosse um raio-x, né? A máquina passa ali, é marcado certinho o local e você fica exposta à radiação. Durante essas 3 semanas eu não tive absolutamente nada. Passou isso, que eu me lembro muito bem, que a minha última sessão de radioterapia foi dia 29 de agosto. Passou, dia 1º de setembro, toda a minha parte da mama esquerda com a axila estava no vivo. Uma queimadura assim, e eu passando hidratando, com tudo que eu sabia que podia e conforme foi recomendado pelo médico e pela médica da radioterapia, mas não teve jeito. A radioterapia é uma parte que foi a mais agressiva. Acredito que cada tratamento tem a sua parte, os seus efeitos colaterais, né? A quimioterapia, a radioterapia, o processo cirúrgico, né? Ele tem os seus efeitos.
ainda hoje, que nós estamos aqui no dia 18 de setembro, então são 18 dias, a parte da queimadura ela já começou a descascar, então já formou aquela casca, né, na pele e já está se soltando essa pele morta. E a nova tá vindo. Mas você veja, é um processo longo. O médico falou de 90 a 150 dias para ter essa recuperação total dessa pele. Então, é um processo longo. A radiação ainda, ela vai, continua, né, a ação da radiação. Mas, graças a Deus, a minha imunohistoquímica deu tudo certo. Deu tudo negativo, né? Então, assim, não precisei de quimioterapia. Não vou precisar mais me preocupar, eu vou fazer meus exames de rotina sim, mas já me considero uma pessoa curada, 100%, tá? Tanto a cirurgia tirou toda a parte que tava ali, vamos dizer assim, contaminada, tá? E hoje eu posso te dizer assim, por quê? Porque eu fiz o preventivo. Por isso que foi um processo fácil, entre aspas, gente. Mas detectei cedo. Era 7 milímetros, então não é nem 1 centímetro. Você pensa, 1 centímetro tem daqui a aqui, né? Isso aqui é 1 centímetro, essa distância. Não tem, não. Mas 1 centímetro é uma coisinha, tinha 7 milímetros. E foi tirado, na mastectomia foi retirado um amplo, né? Então, foi tranquilo. Se eu não fizesse os exames de rotina, isso ia ser palpável, porque eu palpava e não sentia nada. Mas se eu não fizesse, isso ia crescer, 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 a ponto de eu palpar. A importância do toque, lógico. A importância de investigar, a importância da prevenção. Então, eu venho aqui de uma forma assim a conscientizar você, mulher, a fazer teus exames de rotina, né? O citológico, que é o Papa Nicolau. Se você ainda não tem idade e não tem histórico familiar para fazer mamografia, o ultrassom das mamas, né? E conhecer o corpo. Eu acho que se eu não fizesse o preventivo, talvez isso passasse, porque na correria. Você vê, junto com meu pai, eu levando ele no médico, eu atendendo, trabalhando, e é marido, e é irmã, e é a vida, continua a vida correndo, né? Então a gente acaba não é todo dia que você para, vou tomar banho. E às vezes a gente toca o nosso corpo, mas não se percebe. E do tamanho que tava, eu não ia sentir mesmo, né? Eu toco muito, eu sinto muito, né? Porque eu me lembro que o ano passado, exatamente lá pelo período de junho, eu estava com meus linfonodos um pouco com edema, inchado, e eu fui no oncologista e perguntei para ele se isso não era linfoma. Você vê, meu pai que tá com linfoma. É a vida, mas eu sempre, eu tô sentindo alguma coisa, eu vou no médico. Então, o cuidado de você ir no médico o quanto antes salva a vida, sim. Tem tratamento, tem cura, né? Às vezes a gente vê reportagens aí de pessoas que não quiseram fazer, ou histórias de pessoas que não quiseram seguir com tratamento porque acham que não é válido. É válido. O tratamento hoje para câncer é válido, tem cura. Então eu deixo aí o meu recadinho para você, mulher, manter seus cuidados. Se você tem histórico familiar,
é uma luz, né, de que, opa, um alerta, né, não uma luz, é um alerta, porque o histórico familiar diz muito sobre como você pode seguir com essa prevenção. A parte de hidratar, exercício físico, e a médica, ela falou para mim, Elizabeth, o que protege o nosso corpo? Músculo. Então, não tô falando para você ser a pessoa mais fitness, ela falou, né? Musculosa, nada. Mas se a mulher não fizer musculação para fortalecer a musculatura, ela sempre tá gripada, resfriada, ela tá com a imunidade baixa, porque ela não tem a proteção do corpo. É mais uma coisa que eu recomendo. Exercício físico. E não é qualquer, é musculação. Ainda mais mulher depois dos 40, gente. Menopausa, então, aí vai ter sempre aquele que é contra hormonioterapia. Assim, pro tratamento de câncer existe N tratamentos. Imunoterapia, hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia, né? Então, assim, inúmeros tratamentos. Quem vai dizer o que você vai seguir como tratamento é o seu médico. Não é você não tira da cabeça. Ah, Elizabeth, eu tô no climatério, eu tô na menopausa. Quem diz a necessidade de você tomar hormônio? Hormonioterapia é uma coisa, você tomar hormônio é outra coisa. É o seu médico também que vai te dizer isso. Mas eu posso te dizer que o nosso corpo, pela falta de hormônio, pode ficar prejudicada. Pelo excesso de hormônio também. Então, é um equilíbrio. Não é nada de menos, nada de mais. Mas isso você tem que procurar o especialista, o médico, tá? Ah, dá para confiar? Não tá confiável? Não se sentiu segura com aquele? Procura outro. Não é aquele também? Outro. E assim você vai, tá? O importante é você se cuidar, o importante é você se conhecer. Você ter essa consciência de que, assim, Deus ajuda, mas você precisa fazer a sua parte. Então, quando vocês me vê feliz, é porque, assim, eu faço a minha parte, né? Então, assim, eu não tenho por que brigar com Deus e nem com a vida. Pelo contrário, eu acho que Deus é pai e assim, ele me carrega sempre, graças a Deus. Deus, né? Mas ele me carrega no colo sempre que eu preciso. Mas eu faço a minha parte. Eu não fico aí questionando ele e os seus caminhos, tá? Não sou uma pessoa depressiva, então se você tem a ser uma pessoa que deixa se cair, procure ajuda de especialista. Faça terapia. Não tenha vergonha, não fique ruim por isso. Procura ajuda. Ah, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida. Gente, eu entendo tudo isso, mas depende de você. A tua saúde, a tua vida, o teu bem-estar, a tua autoestima, não tem ninguém que faça por você. Você tem que fazer. Então, deixo aí que assim, os cuidados são com tudo. Você escova dente, você toma banho, você se alimenta, toma água. Então, coloque na sua rotina ir ao médico. É o mínimo para você se manter bem e para você ter o quê? Longevidade, né? Na melhor qualidade. Eu não quero passar a minha velhice acamada, dependendo de outro. Então, é se cuidar. Fiquem com Deus e vamos conversar no próximo vídeo.